Bem, doutor, o senhor está com a palavra então, doutor. Obrigado. Gostaria de, inicialmente, saudar o meu colega, advogado doutor Tiago Bataclin, a quem muito me orgulha eu estar dividindo a bancada no dia de hoje. Colega esse que tem um esmero, um denodo na sua atividade profissional e que já me ombreia há um bom tempo por esse estado afora e alguns outros estados da nossa federação fazendo júri comigo. Então, é sempre uma enorme satisfação poder compartilhar a defesa com Vossa Excelência. Gostaria de cumprimentar os colegas advogados que se fazem aqui presentes, sobretudo os representantes da Comissão de Prerrogativas da OAB. Quero também externar os meus cumprimentos, eventualmente, aos acadêmicos de Direito, à plateia em geral, aos serventuários da Justiça, à Força Pública, aos agentes da SUSEP, aos policiais penais, e deixo, por fim, os meus cumprimentos, porque reputo sendo os mais importantes a Vossas Excelências que compõem o Conselho de Sentença nessa tarde, manhã e tarde de hoje, e quiçá esse julgamento ainda vai se arrastar por algum tempo, entrando noite adentro. Dizer aos senhores que eu não vou me demorar muito nos cumprimentos, até mesmo porque aquilo que foi dito já, inclusive, pelos meus antecessores, que no caso é o Ministério Público, em relação à condição para Vossas Excelências comporem o Tribunal do Júri, já foi dito. São notoriamente pessoas que compõem essa sociedade aqui de Alegrete e as suas adjacências e que representam, no dia de hoje, o anseio da sociedade. Pessoas que, para estarem aqui, é porque gozam de ilibada conduta. São pessoas que, de certa forma, se destacam na sociedade e têm condições de representar a contento os anseios de toda uma outra sociedade. Então, a partir disso, eu quero que Vossas Excelências recebam os nossos sinceros cumprimentos. Eu sei que isso também é extensivo por parte do meu colega, doutor Tiago, e dizer que, apesar de Vossas Excelências estarem um pouco cansadas, e eu acredito que isso deva acontecer, porque hoje é um dia quente, né? Requer muita atenção de Vossas Excelências. Eu vejo pelos semblantes dos senhores que já estão cansados, mas para nós, em termos de defesa, é um momento muito importante. O Tribunal do Júri é um instituto milenar, algo que vem se perpetuando ao longo dos anos e referendando como sendo um movimento democrático. É a oportunidade que o nosso povo tem de expressar aquilo que pensa, aquilo que age, e, sobretudo, poder julgar o seu semelhante. Então, existe aquela máxima de que é extremamente importante nós estarmos reunidos para ouvir o que a acusação fala. Agora, o mais importante é nós ouvirmos aquilo que a defesa tem para falar. Porque por trás de uma acusação sempre existe a possibilidade de uma defesa. E nós vivemos uma democracia, e se não houver a possibilidade de nós nos defendermos, nós não estaremos exercendo um princípio muito caro que a nós custou, que é o princípio da liberdade de expressão e de democracia. Então, com isso, eu quero iniciar minha fala, pedindo aos senhores que recobrem um pouco mais vossas atenções para que escutem esse advogado, que tem algum tempo já de militância no Tribunal do Júri, possa falar. Senhores, o processo, ele não é visto só por um ângulo, ele não é visto só por um viés. O processo ele é feito de duas partes. Os atores processuais é o Ministério Público, a defesa e aquela pessoa que está sendo acusada. O Poder Judiciário, em se tratando de rito do Tribunal do Júri, ele fica aquém, ele fica supervisionando, ele fica presidindo os trabalhos. Hoje, quem vai ter a nobre função de julgar um semelhante é os senhores.
os senhores saem daqui hoje podendo decidir pela condenação ou pela absolvição daquele rapaz. Muitas das coisas que foram ditas aqui, sopesadas, obviamente, que a maneira infusiva como a acusação colocou, eu, de certa forma, enquanto pessoa, eu concordo. Porque eu também sou pai, meu filho tem 18 anos, é acadêmico de Direito, também tenho esposa, também tenho família, sou advogado há 22 anos, milito exclusivamente na área do direito penal, tenho uma vida inteira pela frente e prezo pela vida de todas as pessoas. Então, a exemplo do sentimento que tem a douta promotora de justiça que tem filhos, assim como o nobre promotor, eu também tenho filhos. E também me ressinto com uma situação bárbara quando ela ocorre. Aliás, o meu ressentimento é pelo falecimento, pela morte provocada por quem quer que seja. Sobretudo quando acontece em relação a uma criança e numa situação de barbárie como foi essa. Então, nesse sentido, nós estamos, inclusive, hermanados com o sentimento pessoal das pessoas que aqui se fazem presentes, seja na condição de mães e pais ou de profissionais da área do direito, assim como eu sou. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar bem evidenciado para Vossa Excelência. Nós não estamos aqui para fazer a defesa a qualquer custo. Eu, inclusive, enquanto defensor, a Constituição me garante isso, me possibilita, se eu não concordar, eventualmente, com qualquer tese suscitada pelo próprio réu, ou qualquer argumento que, eventualmente, ele venha querer fazer valer, eu posso me contrapor a isso. E nem por isso eu estou deixando de praticar uma defesa eficiente, eficaz, atendendo os interesses dele. Eu tenho liberdade, eu tenho autonomia para isso. Se eu vier aqui e me convencer de que, efetivamente, ele praticou um crime, eu vou sustentar isso. E eu não vou anular esse júri por conta dessa situação. Até mesmo porque, certamente, eu vou buscar um abrandamento da pena dele. Então, são situações que podem ser colocadas diante de uma eventualidade, e eu quero demonstrar para os senhores que eu não preciso, em razão disso que eu estou explicando, defender ele a qualquer custo. Em momento algum deste processo, nós buscamos uma defesa pela defesa. O que nós trazemos aqui, hoje, para os senhores, é um processo que se alarga há 4 anos e que nós buscamos, de todas as formas, desde o primeiro momento, fazermos uma defesa efetiva, fazendo com que o Luiz Fabiano tivesse toda a garantia e a segurança de ser bem defendido, de ser defendido de uma maneira justa, de uma maneira correta. Nós temos posições diferentes, nós temos visões processuais diferentes da do Ministério Público, nós respeitamos os promotores de justiça enquanto profissionais do direito, e a única coisa que nós queremos e sempre buscamos foi que esse respeito fosse recíproco. Nós apontamos uma série de irregularidades ocorridas durante esse processo. Algumas já foram decididas, outras não. Isso é efetividade de defesa. Isso faz parte do processo democrático. Isso seria algo que qualquer um dos senhores que talvez estivesse na situação que hoje ele se encontra, buscasse e quisessem que isso ocorresse. Então, o que eu vou trazer aqui hoje para os senhores é uma visão técnica que eu tenho a respeito desse processo. Não significa dizer que eu sou um incentivador de qualquer pessoa que pratique qualquer coisa de errado. Seja um crime contra a vida ou seja um delito de menor potencial ofensivo. Eu não comungo com prática delitiva. Só que o que eu não posso conceber é que a verdade seja dita por uma única parte.
Porque não é assim que funciona o processo. Não é assim que funciona a nossa lei. Nós temos a oportunidade hoje e vamos trazer para os senhores uma versão diferente daquilo que foi trazido pelo Ministério Público. Vejam, senhores, eu, particularmente, ao longo da minha caminhada, já pude me deparar com uma série de injustiças. E não raras vezes isso acontece, sobretudo em crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri. E aí os senhores podem pensar, mas isso de fato ocorre? Eu posso garantir para os senhores que isso ocorre. Um processo de júri é um processo, via de regra, complexo. Ele demanda muito tempo até que nós cheguemos no dia de hoje. Nós temos a realização de várias etapas para que nós cheguemos aqui e julguemos alguém. E é justamente por conta disso que podem ocorrer vários erros. E eu começo apontando para os senhores que, em que pese eu não tenha absolutamente nada contra quem quer que seja aqui de Alegrete ou de qualquer outro lugar que seja funcionário público, vinculado a qualquer outro órgão público, como, por exemplo, a Polícia Civil, eu posso dizer para os senhores que houve, sim, dentro da nossa avaliação, erros que começaram a ser perpetrados pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. Então, vejam, senhores, Luiz Fabiano, e eu não quero aqui romantizar absolutamente nada em relação à pessoa dele, sempre foi um camarada chulo, tosco, uma pessoa que, em que pese tenha estudado até a 5ª série, não tem uma destreza, não tem uma comunicação muito boa, da verdade não goza de um carisma muito grande, mas pelo fato dele ser uma pessoa introspectiva, ele ser uma pessoa quieta, calada, de certa forma envergonhado, um cara humilde, que o que sempre fez na vida foi trabalhar no campo, para fora, sempre ganhou pouco, sempre foi um cara humilde, e que esteve às voltas de uma imputação extremamente grave, talvez a mais grave do nosso ordenamento jurídico, que é ser acusado da morte de alguém. Isso que aconteceu. E aí, senhores, ele é preso, ele é algemado, ele é ouvido pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, que tem estudo, que tem cultura, que tem vivência, que tem todos os predicados que ele não tem, que é um afortunado da vida, isso não é demérito dele, sorte dele. Assim como sorte a minha, que sou advogado e sou muito bem resolvido em razão disso. Mas, diante daquela circunstância, é levado para dentro de uma delegacia de polícia e não lhe é dado a oportunidade de falar, de expressar, diante da dificuldade que ele traz, aquilo que realmente aconteceu. Isso ele deixou muito bem claro. E isso foi corroborado por outras pessoas que puderam presenciar essa situação. E eu posso dizer para os senhores que, de fato, isso aconteceu. E como eu sei que aconteceu? Pela própria manifestação da autoridade policial, pela própria manifestação do delegado de polícia. O delegado de polícia, quando prende o Luiz Fabiano na segunda-feira, leva o Luiz Fabiano algemado, mantém o Luiz Fabiano algemado, sem que houvesse flagrante delito, sem que houvesse um mandado de prisão. Portanto, era uma detenção totalmente arbitrária e irregular, era para fins de averiguação, o que lá nos primórdios, no tempo do DOI-CODE, existia, e com a democracia deixou de existir, mantém esse camarada lá, não franqueia acesso para ele a um advogado por ele escolhido, não dá para ele a oportunidade, inclusive, dele se manter em silêncio para não fazer prova contra si,
e diz para ele o seguinte: agora tu confessa. Porque se isso não acontecer, vai ser muito pior para ti. Diante de uma situação daquelas, eu pergunto para qualquer um dos senhores que compõem esse conselho de sentença: quem não iria se abalar? Tu pega um matuto, tu pega um cara totalmente arredio, praticamente incomunicável, com uma dificuldade muito grande de se expressar, bota na tua frente com 2, 3 pessoas armadas, algemado para fora de uma sala, e aí desconfessa. E os senhores puderam ouvir aqui, pelo mínimo trecho que foi passado pelo Ministério Público, em relação à fala do delegado: eu quero saber a verdade. Fala. Talvez os senhores possam achar que isso não causa uma certa intimidação. Mas se os senhores estivessem passando por uma situação pontual dessa, eu tenho certeza absoluta que isso iria abalar a estrutura emocional de qualquer um dos senhores, qualquer uma das senhoras. E foi isso que aconteceu. E aí, vejam, infelizmente é uma prática no Brasil, isso não é uma particularidade que ocorre aqui em Alegrete, não é feito pela Polícia Civil aqui de Alegrete, é feito pelo Brasil afora, infelizmente. É trazido depois um advogado e é dado a esse advogado o termo que foi reduzido, a declaração que foi reduzida a termo por aquela pessoa que está detida, e diz assim: ó, doutor, assim. Pasmem, senhores, isso acontece. Existem profissionais que se submetem a isso. Existem, infelizmente, maus profissionais que, para manter, de certa forma, a possibilidade de serem chamados em eventuais flagrantes pela polícia para poder ganhar um dinheiro e tal, se submetem a isso. O que aconteceu? O porquê que eu não vou acreditar a versão apresentada pelo Luiz Fabiano, que ele deixou bem claro aqui quando ele foi indagado por nós a respeito de como tinha sido o atendimento prestado por esse eventual advogado na delegacia de polícia. O que ele disse? O cara simplesmente não conversou comigo. Entrou por uma porta, assinou um documento, foi até mim e me disse, usou um termo que os senhores ouviram, um termo chulo, né? Tu estás full, e acabou o assunto. Essa foi a prestação de serviço que esse suposto advogado que compareceu lá, no dia da prisão, executou para esse rapaz. Foi isso. Nada mais do que isso. Eu pergunto para os senhores: ele acompanhou o depoimento prestado por esse rapaz? Não. Ele esclareceu o que ele podia, o que ele não podia fazer naquele exato momento? Não. Ele leu para esse rapaz aquilo que o rapaz deveria assinar para ver se efetivamente era aquilo que ele tinha dito ou não? Não. Ah, bom, mas esse depoimento foi gravado. Em que circunstâncias? Ou os senhores acham que, pelo simples fato de eu exibir uma imagem num vídeo, eu vou dizer que tudo que ocorreu ali e tudo aquilo que está sendo mostrado corresponde efetivamente com as circunstâncias daquele caso, daquele momento? Não. Ou os senhores acham que a verbe de quem está interrogando alguém, de quem está determinando que alguém confesse, vai sair gravado num vídeo? É óbvio que não. Por que não? Porque senão seria muito fácil para nós, enquanto defensores, pedirmos a anulação daquilo ali. Porque aí está caracterizada a coação, aí está caracterizado, efetivamente, a pressão exercida para que alguém confessasse a prática de uma coisa que não fez. E foi exatamente isso que aconteceu, senhores. Bom, mas isto foi objeto de denúncia por parte da defesa. Nós não deixamos que isso morresse na casca, né? Nós fomos atrás disso. E nós, inclusive, requeremos que o próprio órgão de acusação,
que é órgão legitimado para fazer essa fiscalização da atividade policial, que é o Ministério Público, tomasse providências. E nós, além disso, requeremos que o órgão correcional da Polícia Civil também tivesse ciência do que tinha acontecido. E isso foi feito. Então, nós oficiamos a Corregedoria de Polícia Civil e também requeremos providências por parte do Ministério Público. Pergunto aos senhores, o que resultou disso tudo? Eu vou responder para os senhores. Absolutamente nada. 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 Se chegou à conclusão que a autoridade policial não cometeu abuso de autoridade nenhum. Ou seja, que ele não coagiu, que ele não pressionou. Portanto, aquele depoimento prestado pelo Luiz Fabiano, assinado por ele, na presença do advogado, valeu. Pergunto para os senhores, acredito nisso? Não. E eu digo por que eu não acredito nisso. Porque é difícil cortar na própria carne. É difícil nós chegarmos e admitirmos que efetivamente houve uma coação, que houve um induzimento para que ele confessasse. Por parte de quem? De uma autoridade policial, de um delegado de polícia. Salvo ledo engano, não moro aqui, não vivo aqui, mas acho eu que só existia um delegado de polícia. Não sei se existia, se tem mais de um delegado de polícia. Então, senhores, não deu absolutamente nada. 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 Agora, eu estou convencido de que realmente isso aconteceu? Estou convencido disso. Ah, bom, mas aí seria impossível um delegado de polícia colocar palavras na boca do Luiz Fabiano para que ele dissesse o que ele disse, para ele confessar o que ele acabou confessando. Senhores, Vossas Excelências que são esclarecidas, né? Vossas Excelências têm mais cultura, têm mais entendimento, têm mais estudo do que ele. Vossas Excelências sabem que ele é praticamente monossilábico, aquela pessoa que se expressa mal e é muito limitado nas expressões. Ele fala aquilo que ele te responde aquilo que tu pergunta e de uma maneira muito curta. Vocês acham que ele teria capacidade realmente de responder olhando para um vídeo, para uma câmera, da maneira como ele respondeu, se não tivesse sido realmente determinado que aquela fala fosse daquela forma? Mas essa preocupação nós tivemos desde o início. Porque nós queríamos o quê? Defender a qualquer custo ou que fossem respeitadas as regras do jogo? Não, que fossem respeitadas as regras do jogo. Isso tem que valer para todo mundo. Mas, infelizmente, no Brasil, quem é que vai preso? Com direito à manipulação, com direito à pressão, com determinação para que se confesse crime. Sabe quem vai? Preto, pobre e analfabeto ou semi-analfabeto. São essas pessoas que vão. Se tu pegar um cara engomadinho, de gravata, de terno, eu tenho certeza absoluta que o delegado de polícia ia perguntar, pelo menos para ele, cara, aqui, ó, tu tem o direito de manter em silêncio, chamar um advogado da tua confiança, tu tem alguém, tal. O senhor não precisa dizer nada. Agora, olhem para esse rapaz aqui. Olhem para ele. Com 18 anos. É um Zé Ruela, é um Zé Ninguém. Pois bem, senhores, como se não bastasse isso, o que o delegado de polícia faz? Ele, terminado o interrogatório do Luiz Fabiano, ele chama a imprensa, ele convoca a imprensa aqui de Alegrete e dá uma entrevista coletiva, dizendo que o Luiz Fabiano havia confessado o crime.
Pronto, estava resolvido o problema. A polícia, em menos de 24 horas, tinha resolvido a autoria de um trágico homicídio. E aí nós questionamos, inclusive, a Corregedoria de Polícia sobre esta manifestação do delegado de polícia, dizendo que não se pode, ainda que alguém confesse a prática de um crime, vir para a imprensa dizer que aquela pessoa é culpada. Porque aí nós estamos adiantando a culpa de algo que nem passou pelo processo de investigação. Senhores, o Luiz Fabiano morava, já havia 6, 7 meses na casa do irmão dele, da cunhada dele, com a filha do irmão e da cunhada, aonde ficou totalmente esclarecido para os senhores que quando ele ia trabalhar para fora, quem ficava responsável pelos cuidados do Márcio eram quem? Era o irmão e a cunhada. Pergunto para os senhores, diante de uma circunstância dessas, o irmão e a cunhada não teriam que ser objeto de investigação nesse inquérito? Não teriam que ser efetivamente objeto de investigação? Não teriam eles que também gozar da mesma desconfiança do delegado de polícia, assim como o delegado desconfiava em relação ao Márcio, ao Luiz Fabiano? Pergunto aos senhores. Claro que sim. Mas, em momento algum, o Iane ou a Roberta foram à linha de investigação da autoridade policial. Por quê? Porque já estava resolvido o problema. Porque o Márcio já tinha confessado. Ah, e os senhores podem me perguntar, mas o que o delegado de polícia ia ganhar com isso? O que o delegado de polícia tem contra o Luiz Fabiano? Os senhores viram aqui o relatório mostrado pelo Ministério Público. O Luiz Fabiano era um bandidão aqui da cidade, né? Um suposto faccionado, um cara envolvido em droga. Ou seja, o Luiz Fabiano era alguém já conhecido do delegado de polícia. Então, pressupõe que o Luiz Fabiano era o culpado. Para que a gente vai explorar uma prova em relação ao irmão e à cunhada, se eu já tenho o resultado disso? Ah, bom, mas a polícia fez um trabalho extremamente diligente, inclusive encontraram um dente, que era uma coisa minúscula, num local de crime. Isso significa dizer que a polícia foi extremamente diligente. E eu posso dizer que, guardadas as proporções, mérito por ter encontrado uma agulha num palheiro. Realmente, uma situação dessas é muito difícil. Agora, eu pergunto, por que não foi ampliada esta investigação? Isso não aconteceu, senhores. Isso não aconteceu. Os senhores não têm obrigação de saber isso, mas eu tenho a obrigação, enquanto advogado, de explicar para os senhores que, por mais que haja a confissão de um crime, se os senhores aqui resolverem confessar a prática de um crime, seja o crime que for, eu, enquanto delegado de polícia, tenho a obrigação de investigar para saber se essa confissão é uma confissão verdadeira ou não. Porque eu posso mentir. Eu posso ter N motivos, N razões para mentir. E isso, o delegado de polícia, quando presta um concurso público, assim como o promotor de justiça, assim como eu, quando vou fazer, eventualmente, um exame da ordem, eu tenho que saber. Eu não posso encerrar uma investigação pelo simples fato de alguém ter confessado. Vem cá. Perdão, como é que é a sua graça? Seu nome? Seu Antônio. O seu Antônio confessou, acabou a investigação? Não, o seu Antônio pode estar confessando para proteger, como é que é o seu nome? Seu Felipe. Seja pelas razões quais forem. Eu não posso encerrar uma linha de investigação pelo simples fato de haver uma confissão. Então, vejam, senhores, foi isso que aconteceu. Exatamente isso. Agora, se houvesse o reconhecimento de que houve um abuso de autoridade, de que houve um procedimento totalmente irregular, o resultado seria outro. É óbvio.
que aí nós não teríamos a imputação da prática de homicídio na pessoa do Luiz Fabiano. Obrigatoriamente, o Ministério Público ia ter que se voltar os olhos para quem? Para o Riane, que é o irmão dele, e para a Roberta, que é a cunhada dele. Como a gente pode descartar a possibilidade de duas pessoas que ficaram responsáveis pelo cuidado do Márcio, que estavam durante toda a semana em casa, não serem, no mínimo, suspeitos da prática do mesmo homicídio? E o resultado disto é que hoje a única pessoa que está sendo julgada aqui pela prática de homicídio é o Luiz Fabiano. Não é o Riane e a dona Roberta. Eles estão livres, leves e soltos. Aliás, o Riane está preso pelo cometimento de um outro crime. Doutor, pela ordem, o Riane e a Roberta respondem a processo. Esse processo foi cindido, eles respondem o mesmo processo, só que respondem pelo crime de maus tratos, consta dos autos. Excelência, você poderia só me dar mais os meus minutos, em função da intervenção? Então, senhores, estou deixando bem claro aqui, né, para que nós falemos a mesma língua, que o seu Riane e a dona Roberta não respondem pelo crime de homicídio. Só quem responde pelo crime de homicídio é quem? O Luiz Fabiano. Vejam, o que nós apuramos ao longo desse processo? Porque aí o inquérito é concluído num tempo recorde, né? O delegado de polícia remete o relatório para o Poder Judiciário, o Ministério Público oferece denúncia. E aí começa o processo. Começa-se a ouvirem testemunhas que, diga-se de passagem, não foram ouvidas, muitas delas em sede policial. Mas, enfim, e o que nós conseguimos concluir com relação ao Luiz Fabiano? Diante do depoimento de pessoas que conviviam com o Luiz Fabiano, que conheceram o Luiz Fabiano, que sabiam da vida dele, que o Luiz Fabiano era um matuto, que era um cara introspectivo, era um cara acanhado, era um cara envergonhado, mas que era uma pessoa extremamente responsável, que era um bom pai, que era trabalhador, que sustentou o filho desde o início. Eu estou inventando uma situação dessas? Não. E de onde é que partiu isso? Partiu isso do lugar mais inesperado que os senhores possam imaginar. Partiu disso de quem? Da bisavó do Márcio, que é a avó da mãe do Márcio, e partiu da própria mãe da ex-mulher do Márcio. Duas pessoas que poderiam se calar diante de uma situação dessas, duas pessoas que não teriam o menor motivo para querer ajudar o Luiz Fabiano, e que chegaram em juízo e disseram, olha, o Luiz Fabiano pode ser tudo, quieto, na dele, pode eventualmente ter fumado maconha, pode ter bebido uma cerveja, mas ele jamais ralou a mão no Márcio. Ele jamais deixou de prestar auxílio para o filho dele. Era um cara que vivia trabalhando para fora e o pouco que ganhava não deixava faltar para o filho. Deixava faltar para a Giane. Deixava faltar para uma mãe que não tinha o menor pudor em relação ao filho. Não tinha o menor interesse. E, nesse aspecto, nós concordamos com a posição também do Ministério Público. Aliás, isso é um fato incontroverso. Agora, eu pergunto para os senhores, diante de uma pessoa totalmente desnaturada como mãe, né? Drogada, que, para ganhar a vida de uma maneira mais fácil, o que tudo indica, se prostituía, levava a vida numa boa, não queria trabalhar, colocava em risco a integridade da criança, levando essa criança para fora, dormindo, inclusive na rua, junto com uma outra companheira.
Eu pergunto qual é a credibilidade que eu vou dar, inclusive, para o depoimento dessa pessoa quando diz, ou quando ela fala a respeito do Márcio ser drogado, do Luiz Fabiano ser drogado. Qual é a credibilidade que eu vou dar para uma pessoa dessa? Qual é a credibilidade que eu tenho que dar para o depoimento do Thiago? Esse Thiago, para os senhores ficarem sabendo, esse mesmo Thiago que é trazido aqui, que foi levantado pelo Ministério Público, como sendo um cara que falou mal do Luiz Fabiano, que o Luiz Fabiano era isso, o Luiz Fabiano era aquilo, esse mesmo Thiago aí é um baita de um craqueiro. Trabalha com quem? Trabalha lá com o Riane, lá na lenheira. Só que quando convém o Thiago a falar bem do Luiz Fabiano, quando o Luiz Fabiano ganhava dinheiro e colocava na mão dele uma determinada quantia para ele comprar uma cerveja, para ele comprar um cigarro, aí o Fabiano prestava. Só que depois, é óbvio, né? Defendendo os interesses de quem? Do Riane, eu vou ter que falar mal de quem? Do Márcio. O Riane esse, que infelizmente não está aqui para os senhores ouvirem o depoimento dele, é um artista. Esse é um artista. Ele é, assim, ó, um artista de Rede Globo. Ele mente descaradamente. Ele conseguiu distorcer todos os fatos. Ele pegou o irmão dele, que é o contrário dele. O que tem esse menino aqui de introspectivo, de calado, de matutão, de chucro, tem aquele outro lá de sem vergonha. Ele tem uma disfarçatez violenta. Aquele lá, que é o verdadeiro culpado, é quem efetivamente deveria estar sentado ali, para ser julgado pelos senhores. Esse, Riane, esse cara aí, ele é o maior trigo sujo que tem. Não é à toa que hoje ele está ali preso, ou por homicídio, ou por tentativa de homicídio. E aí, ele arregimentou algumas pessoas para falarem mal do Luiz Fabiano para ele se livrar. Essa que foi a verdade. Agora, o Luiz Fabiano nunca falou mal do Riane. Não foi capaz de dizer, em nenhum momento, que o Riane agrediu o Márcio. Os senhores ouviram o Ministério Público dizer isso aí. Aí eu pergunto para os senhores o seguinte: o que o Luiz Fabiano disse? De fato, eu não vi o Riane bater no Márcio. Agora, o que eu posso dizer para o senhor é que eu vi o Riane se drogar, beber, e quando se drogava e quando bebia, batia sim. Resolvia as questões das quais ele não gostava, da maneira como ele entendia. E essa maneira era uma maneira agressiva. Eu não vi ele bater no Márcio, de fato, ele foi honesto. Só que eu vi, sim, ele gritar, ele xingar, ele botar o Márcio de castigo. E não foi uma única vez. E, senhores, um cara que passa praticamente o tempo inteiro para fora, trabalhando, para poder sustentar o filho, e para poder, inclusive, ajudar a própria família do Riane, porque ele acabava ajudando a menininha, filha do Riane e da Roberta. Que tempo ele tinha de presenciar essas situações que, na maioria das vezes, ocorrem na clandestinidade? Ocorrem fora do alcance de um pai. Era isso que ele vivia. Se esse rapaz aqui negligenciou alguma coisa na vida dele em relação ao Márcio, eu posso dizer para os senhores foi de que ele não teve a fortuna, não teve a sorte de conseguir ganhar mais dinheiro, ganhar melhor, talvez para ir morar sozinho com essa criança, ou pegar um cuidador numa casa, para quando ele saísse para trabalhar, deixasse com outra criança, deixasse com uma outra cuidadora. Eu não tenho dúvidas aqui, e eu não seria leviano de querer sustentar que essa criança
Infelizmente, desde o dia que ela nasceu até o dia que ela morreu, ela sofreu. Realmente sofreu. Realmente sofreu. Agora, o que a gente tem que discutir aqui é o seguinte: quem é que agrediu essa criança e, por conta dessa agressão, fez com que essa criança morresse? É essa a discussão. O que a gente está tentando fazer aqui, aliás, com todo o respeito à acusação, o que me parece que está sendo tentado fazer aqui é chover no molhado, é desvirtuar aquilo que é o cerne da questão, o que nós temos que discutir aqui hoje, e o que eu me proponho a fazer é o seguinte: quem é que bateu nessa criança e, por conta dessas lesões provocadas, essa criança morreu? Quem foi? Foi o Luiz Fabiano? Eu afirmo para os senhores que não foi ele, que foi o Riane. E a discussão depois, quem vai trazer de uma maneira bem aclarada e vai demonstrar para os senhores que a probabilidade muito maior é dessa criança ter morrido no domingo e não em função de uma eventual agressão praticada na quinta-feira, é o doutor Tiago, meu colega. Eu não vou entrar agora nesse momento nessa questão, porque eu vou deixar para ele. Mas vejam, senhores, nós tivemos aqui o depoimento de um profissional que eu fiz questão de questionar o grau de credibilidade que ele tinha aqui na sociedade, o conceito que ele tinha perante os colegas dele. E os senhores ouviram aqui, assim como eu ouvi, todos nós ouvimos, que foi com relação ao médico, doutor Antônio, profissional com 39 anos de atividades prestadas aqui no município de Alegrete, que diz que atendeu mais de 8.000 e poucas crianças só no consultório dele, fora os atendimentos que ele prestou nos colégios e em postos de saúde. Vejam, esse senhor, que é um médico pediatra, que atendeu efetivamente o Márcio no domingo, ele foi sabatinado, perguntado, questionado, não só por mim, mas como o próprio Ministério Público, porque esse é o interesse que nós temos, que é o interesse da prova, exaustivamente perguntado por nós: vem cá, o senhor está olhando aqui essas imagens, o senhor atendeu esta criança, o senhor esteve com essa criança a partir do momento que essa criança deu entrada no hospital. O senhor pôde verificar a enormidade de agressões que foram praticadas contra ela, nos mais variados lugares do corpo. O que o senhor pode me dizer das lesões que causaram a morte? Foram na boca? Foram no braço? Foram na perna? Foram nas costas? E ele disse: não. As lesões que efetivamente provocaram a morte foram causadas na cabeça. Foram praticadas na cabeça. E eu posso dizer para os senhores, o Riane, no domingo, deu um soco nessa criança. Ele deu um soco. Ele deu um soco na cabeça desse anjinho. Ele deu um soco. Ele matou essa criança com um soco. Ele não matou essa criança na hora. Essa criança não morreu na hora. Essa criança foi agredida. E depois que ele viu o que ele tinha feito, ele resolveu ligar para o Luiz Fabiano, por intermédio do seu Cassol, que era o senhor para qual ele estava trabalhando. Doutor, pela ordem, o senhor poderia indicar as páginas onde consta que o Riane deu um soco no menino? Onde é que tem isso dentro do processo? Eu estou dizendo que o doutor... Como é o nome do médico, o pediatra, doutor Tiago? Antônio Roberto. O doutor Antônio Roberto. Ele não falou isso. Eu gostaria que o senhor indicasse em que página do processo consta que o Riane agrediu com um soco. Estamos aguardando. Eu estou dizendo, Excelência, eu só gostaria que o senhor depois recobrasse meu tempo para mim dar o esclarecimento para promotor de justiça.
Casse a página, se é que Não, existe. doutora, se a senhora deixar eu explicar para a senhora... Eu respondo. Todos os laudos apontam que o Márcio foi agredido com socos. E nós estamos dizendo que foi o Riane. Essa é a tese de defesa. Só pela ordem, doutor, ele fez uma afirmação de que eles estão dizendo, então, que foi o Riane que deu o soco. Eu estou... Sim, doutor, eu entendo que o meu cliente não foi quem deu o soco. Eu entendo... Assim, doutora, eu estou explanando a minha tese, eu não posso dizer aquilo que a senhora entende. Eu sei o que a senhora entende. Ok. Doutor, o senhor conseguiu consignar para mim o restante do tempo? Tudo bem, doutor. Para ficar claro, tá, há essa possibilidade, como foi pedido antes, tá, da indicação da página. Tá? Da indicação da página referente a fatos que são afirmados, né, que constariam nos autos. Tá? Os doutores fizeram o pleito, o doutor deu a explicação dele, vou consignar 3 minutos a mais para o doutor. Obrigado, excelência. Posso continuar? Sim. Então, senhores, vejam, o médico foi muito claro. Ele foi muito claro quando nós perguntamos para ele, porque a grande dúvida é o seguinte, vejam, a dúvida é só uma. É só uma. Se o Márcio foi agredido na quinta-feira, da maneira como ele foi agredido na quinta-feira, tá? No nosso entendimento, de acordo, comungando com o entendimento do médico, pediatra, esse senhor que tem 39 anos, que os senhores ouviram aqui, ele falar, não haveria como esta criança morrer só no domingo. Não haveria como. A lesão que foi praticada na cabeça desta criança, se ela foi praticada na quinta-feira, essa criança, ela não ia ir só desesperadamente para o hospital no domingo. E eu ainda perguntei várias vezes, isso causou... Os senhores acho que viram, inclusive, o médico ficar até meio que horrorizado comigo, já o perito aqui, quando eu perguntei, mas isso causa dor? E ele olhou para mim como quem disse assim, mas tu é louco me perguntar isso? Como que não vai causar dor? Eu acho que os senhores ouviram isso. Claro que causa dor. Então eu quero que os senhores imaginem, eu dou um soco, ou eu dou uma paulada na têmpora aqui, na cabeça de alguém, e eu quebro o osso. Eu quebro o osso. Quebrei o osso de alguém. De uma criança. Que tem uma sensibilidade muito maior que todos nós. Nós somos adultos. O médico acabou de dizer aqui, quando foi ouvido, ele está em formação, ele não tem a constituição óssea totalmente formada. Os senhores imaginam se ele ia aguentar até o domingo. Se esse anjinho ia aguentar até domingo, se ele tivesse sido atingido na quinta-feira. E o que o Luiz Fabiano diz? E o que as pessoas dizem? Sequer na sexta-feira ou no sábado, o Luiz Fabiano estava em casa. O Riane, na verdade, se valeu do desespero desta criança para ele chamar o Luiz Fabiano, para ele se desvencilhar daquilo que ele havia feito. É isso que ele tentou fazer. Aí ele diz que ele ligou de manhã, lá para o seu Cassol, e que de repente o seu Cassol fala para o Luiz Fabiano, dá a notícia para o Luiz Fabiano, dizendo que era para ele ir embora, porque palavras usadas pelo seu Cassol, que é a testemunha, que o Márcio estava amolado. Vejam, senhores, amolado. Então, senhores, essa criança não apresentava, na quinta-feira, nenhum tipo de lesão que os senhores viram e reviram aqui
exaustivamente, hoje, durante todo o dia. Essa criança não apresentava essas lesões que foram a causa mortes. Quais as lesões que ele apresentava? Existiam lesões mais antigas? Existiam. Isso não tem a menor dúvida. Não eram só lesões recentes, eram lesões mais antigas. E aí, os médicos exemplificaram, olha, aquelas lesões aonde aparece um roxo, que nós chamamos de hematoma, são lesões mais antigas. Agora, aquelas lesões aonde aparece sangue, aonde aparece um vermelhidão, e aí, inclusive, o médico, esse pediatra, diz o seguinte, no nariz, na boca, perto do olho, aqui embaixo, aqui do lado, que são lesões bem avermelhadas, essas lesões, elas foram muito provavelmente praticadas no domingo. Ele mesmo diz que a evolução desta criança, do coágulo que se formou dentro da cabeça, ele evoluiu em mais ou menos 4 horas. E eu ainda perguntei, mas de que dia, doutor? Do domingo. Essa criança entra no hospital e ela, depois de 4, 5 horas, ela falece. Agora, se ela tivesse sido agredida 2, 3 dias antes, os senhores acham que ela teria aguentado todo esse tempo? Com uma paulada que arrebentou o osso da cabeça? Não foi uma pauladinha qualquer, foi o osso da cabeça. Os senhores viram que eu não vou mostrar mais essas imagens, até para poupar isso de todos nós, mas viram a fratura que foi ocasionada. É claro que, se eu querer imputar a responsabilidade pro Luiz Fabiano, que foi o único que sobrou, porque os outros 2 vão responder por maus tratos, é óbvio que eu tenho que atribuir a prática dessa conduta, no mínimo, na quinta-feira. Por quê? Porque na quinta-feira ele veio dormir em casa. Ele veio dormir em casa. Então, é óbvio que ele poderia ter praticado essa conduta. Agora, de acordo com esse médico, extremamente experiente, bom, mas aí esse médico não teve condições de laudear. Ele disse que ele teria que chamar um médico, perito, para poder laudear. Os senhores sabem por quê? Em primeiro lugar, porque ele é ético. Ele demonstrou ser ético. Né? Ele não tem essa especialidade. Ele não tem. Ele não é médico legista, ele é médico pediatra. Agora eu pergunto para os senhores, esse senhor aqui, eu não estou querendo falar mal aqui do perito, tá? Ele é médico perito há 10 anos, segundo o que ele disse. Esse médico pediatra é médico pediatra há 39 anos. 39 anos. E ele disse que, em 39 anos, ele nunca viu uma situação como ele viu desta criança. Eu pergunto para os senhores, eu não tenho que dar credibilidade para ele? Eu não tenho que achar a mesma coisa que ele achou? Pois é, mas ele conseguiu chegar à sua conclusão por aparência. Senhores, foi o que ele disse. Desde o primeiro momento, ele suspeitou que realmente tivesse acontecido o que aconteceu. E que, infelizmente, se ele tivesse seguido o instinto dele de mandar essa criança lá para a Uruguaiana, conforme ele mesmo disse, essa criança teria sido salva. Eu não estou culpando ele. Porque ele é ético. Ele é um profissional, acima de tudo, ético. Ele é correto. Olha, eu não tenho legitimidade para mim atestar alguma coisa diante de uma morte violenta. Suspeita, pode ter acontecido um crime, então eu vou passar isso para um médico perito. Agora, esse mesmo médico perito, o doutor Tiago depois vai falar para os senhores, ele, num primeiro momento, lá na delegacia de polícia, ele disse uma coisa, e depois ele diz outra. Doutor Tiago, senhor, por gentileza, pode fazer uma complementação aqui?
Obrigado, Dr. Gustavo. Eu reitero todos os meus cumprimentos. Eu vou direto ao ponto, reiterando os cumprimentos já estendidos pelo meu colega, em razão do tempo que urge, que a gente aborde todas as questões que são necessárias. Mas eu gostaria, primeiramente, senhores e senhoras jurados, ler aqui o depoimento do Riani. Porque prontamente o Riani, a primeira coisa que ele fez foi arrumar um advogado. Primeira coisa, foi lá contratar um advogado. E aí ele se apresentou na delegacia para dar o depoimento. Não que seja errado contratar um advogado, mas foi a primeira coisa que ele fez. Ele não foi lá de sangue doce na delegacia dar um depoimento. E aí ele já tinha uma versão pronta dos acontecimentos. Conforme, digamos assim, a unanimidade dos especialistas que aqui vieram hoje, é impossível que essa criança não tenha sentido dores, que não tenha reclamado, que não tenha chorado diante de uma fratura de tal gravidade na cabeça. E esse Riani, que se dá tanta credibilidade ao depoimento dele, lá na delegacia de polícia, sabe o que ele disse? Que no sábado, dia 15/8/2020, o Márcio passou o dia normal, brincou e se alimentou. Então, se nós acreditamos que o Márcio já estava com a cabeça quebrada, como é que isso aqui aconteceu? Como é que ele passa o dia saltitante, feliz da vida, se alimentando e brincando? Esse depoimento do Riani. Está aqui, ó, na polícia. Mas agora eu vou apontar o momento exato em que o bêbado, psicopata do Riani, matou o Márcio. Olha o que ele diz aqui, ó. Que no domingo, ao acordar, antes um pouco do meio-dia, o declarante, no caso o Riani, disse que ia mudar a fralda do Márcio. Porém, ao ir buscar uma fralda, ouviu um grito do Márcio, que então o Márcio caiu ao solo, convulsionando, engolindo a língua. Tendo o declarante metido a mão para puxar a língua, não conseguindo. Então pegou uma colher e conseguiram manter a boca aberta e pegar a língua. E aí, logo adiante no depoimento dele, ele diz o seguinte, ó, Márcio mordeu a colher, tendo quebrado pelo menos um dente. O declarante encontrou um dente dentro de casa. Onde é que estava o Luiz Fabiano nesse horário? Estavam quebrando os dentes dele. Estava lá fora trabalhando. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é o momento em que o Riani deu a bufetada no guri. Matou o Márcio. E aí, por que não levou para o hospital? Porque era muito mais fácil ligar para o Angelino, disse para o Fabiano vir para casa que o guri estava amoladinho. Para aí, amoladinho, cara. Tu já quebrou os dentes do guri. O guri está convulsionando e tu disse que ele está amoladinho. Aí pegam boca aberta, que chega em casa, se depara com aquela situação do guri em cima de um tonel, com ferimentos por todo o corpo. O que ele faz imediatamente? Leva o guri para o hospital. Enquanto isso, o Riani sai em busca de um advogado. Foi isso que o Riani fez. Enquanto esse estava indo para o hospital, o Riani estava indo atrás de um advogado. Por quê? Por quê? Dr. Antônio Roberto da Silva Nunes. Mais de 8.000 crianças atendidas no consultório dele. Um cara que tranquilamente, dá para dizer, no ditado popular, que já conhece rengo sentado, cego dormindo. Ele sabe o que aconteceu com o Márcio. E no primeiro depoimento dele, ele já diz que o que mais chocou o declarante foi o estado de espancamento e maus tratos. Gente, a defesa não está vindo aqui dizer que o Fabiano é o pai do ano, que ele merece um busto de bronze na Avenida Caberá. Não, não é nada disso. Mas não foi ele. Existe uma diferença muito grande entre não ser um bom pai e ser um pai assassino.
como pinta o Ministério Público. Não foi ele quem matou o filho dele. Tanto é que desde o primeiro depoimento desse médico que atendeu o Marcinho, ele diz que a criança tinha ferimentos expostos que na perna, no braço, eram recentes, que pelas características das lesões possivelmente foram feitas naquele mesmo dia. Ou seja, ele bateu então na quinta-feira e chegou domingo dando pau de novo no guri. Ou alguém bateu nessa criança no domingo. Ou ele bateu 2 vezes, então. Está mais do que comprovado que o Márcio foi agredido no domingo, mas ele estava trabalhando, então quem é que agrediu? Quem é que agrediu? O Riane? Foi buscar advogado. Ele não foi levar no hospital o guri. Ficou esperando esse aqui chegar às 6 horas da tarde. E ele fala aqui no depoimento dele que por volta do meio-dia o Márcio já estava quebrando os dentes numa colher. Ele esperou às 6 horas da tarde aquele ali chegar em casa para ele levar no hospital. Porque, obviamente, uma criança que chega naquele estado no hospital começa a levantar as sobrancelhas e, opa, o que está acontecendo aqui? Vamos chamar o conselho tutelar, vamos chamar a polícia. Alguém vai ter que responder por essa criança. Mais adiante aqui, o Dr. Antônio Roberto da Silva Nunes, que para mim tem uma credibilidade inquestionável. Ele lá no final, de novo, lá no primeiro depoimento da polícia, ele diz de novo. A criança foi agredida também no dia em que deu a entrada no hospital. Quem é que agrediu? Se ele estava para fora. Ele deu uma entrevista, isso nos chamou muita atenção. Ele deu uma entrevista para o portal Alegrete Tudo. E aqui estão as palavras dele. Eu vou ler para os senhores. Esse menino, no caso Márcio, pode ter sofrido agressões na quinta. Talvez tenha sido vítima de maus tratos de quinta a domingo. Contudo, é evidente que as lesões mais graves foram no dia em que ele internou, com um quadro gravíssimo na UTI da Santa Casa. E aí, em juízo, quando ele veio aqui durante a instrução processual, ele apontou lesões de domingo, lesões de domingo, lesões de domingo, se for no domingo, essas são antigas, mas ele apanhou no domingo, apanhou no domingo, apanhou no domingo. O médico ele não está se enganando, ele está dizendo que o guri apanhou no domingo. Quem é que estava em casa no domingo para bater nele? O Luiz Fabiano? Não, o Luiz Fabiano estava para fora. Fato incontroverso. Chegou perto das 6 em casa para levar ele para o hospital. E nós questionamos diversas vezes, questionei hoje de novo. Ele fez uma observação aqui durante a oitiva, na fase de instrução, diz o seguinte: a face estava tomada de hematomas. Voltou a dizer que pela vermelhidão da pele, a maioria dos ferimentos foi de poucas horas antes, além de um corte na perna que ainda sangrava. Um ferimento de dias não iria apresentar aquele aspecto. Palavras do Dr. Antônio Roberto, médico consagrado, quase 40 anos de medicina, que nunca se deparou com um caso tão violento como esse. E aí, eu perguntei para ele, mas com relação à lesão que matou ele? E aí ele disse assim, a que matou ele foi a pancada na cabeça, tá ali. E eu disse, mas foi uma pancada? Não, não foi uma, foram várias pancadas. No dia, doutor? No dia! Ele exclamou, no dia! Como eu lhe falei, e ele respondendo isso para mim, uma hemorragia intracraniana não vai durar 2, 3 dias para chegar no final, o senhor entendeu? Hemorragia craniana não vai chegar, o senhor tomou uma pancada na quinta-feira, no domingo o senhor vai morrer da pancada. Ele está dizendo que não, não é isso aí. Não foi isso que aconteceu. E quem é que estava cuidando do Márcio nesse período de tempo? Quem é que, no próprio depoimento, diz que quebrou os dentes do Márcio com a colher?
O Riane. E que ainda teve a cara de pau de dizer que no sábado, dia 15, o Márcio passou o dia normal, brincou e se alimentou. Não, realmente. Porque ele foi sumariamente espancado no domingo. Concordo? E outra coisa que não faz o menor sentido. A primeira coisa que o doutor promotor falou aqui foi sobre lógica e coerência. Bom, eu concordo. Eu sou obrigado a concordar. E aí eu questiono os senhores. Deixa eu só localizar uma foto aqui. O Luiz Fabiano foi para fora trabalhar. Qual casal em sã consciência aceita ficar cuidando de uma criança nesse estado? Vou chegar mais perto aqui para mostrar para o senhor. Não, pode ir para fora que a gente cuida dele, tá tudo bem. Eles só aceitaram ficar com o Márcio porque ele não estava nesse estado. Ele não estava assim. O que corrobora o especialista. Ele apoiou no domingo. No domingo ele foi sumariamente espancado por um psicopata que está preso. Um cara que eu me dei o trabalho de encadernar os antecedentes dele. Virou um livro. Tá aí na outra mesa, mas deu 18 folhas. DBO. Esse é o Riane. O Dr. Décio, que esteve aqui, ele disse que nas costas da criança havia marcas de lesões antigas. E ao analisar o cérebro da criança, sei lá, o primeiro depoimento dele, ele falou isso na delegacia, percebeu que havia edema cerebral e hemorragia cerebral por trauma craniano, também indicativo de socos. Tá? Que os traumas que a criança sofreu devem ter feito a criança se queixar muito, pois os edemas cerebrais dão muita dor de cabeça. As lesões no corpo também indicam que a criança devia estar sentindo muitas dores, deve ter se queixado. Mas o Riane diz que ele estava normal no sábado. Todos os laudos, inclusive agora eu vou falar de um laudo que o Ministério Público trouxe aqui. O Ministério Público pediu um parecer para a parte técnica lá do Ministério Público. E eu me dei o trabalho de observar o seguinte: aquela lesão que causou sangramento na cabeça do Márcio, é disso que nós estamos falando aqui. Aqui diz o seguinte: os hematomas subdurais também podem ser classificados em agudos, como no caso concreto. Ou seja, o Márcio teve sangramento agudo, crônicos e higroma. 3 categorias. Os hematomas crônicos caracterizam pela formação de uma cápsula envolvendo coágulo, que tipicamente pode ser visualizado a partir de 2 semanas após o trauma. Os higromas são hematomas subdurais com muito tempo de evolução.
organizados e já sem conteúdo temático em seu interior. Aí, aqui diz o seguinte, ó, que a hemorragia subdural tipicamente cursa com um intervalo de tempo variável entre o trauma e a morte, que pode variar de várias horas a vários dias. E da mesma forma que foi atacado o laudo do Dr. Arlindo Rosto de Vargas, um homem com mais de 40 anos de IGP, de São Gabriel. O laudo que trouxe o Ministério Público também não aponta quando é que aconteceu aquilo ali. Porque é tudo um juízo de possibilidade. É possível que a vítima viesse a morrer por hemorragia subdural no domingo? Ah, é possível. Mas é possível que morresse no mesmo dia também. Então aqui estão jogando com possibilidades, depoimentos do Riane. Para quê? Para colocar a culpa naquele ali. Eu continuo perguntando quem é que aceitaria ficar cuidando dessa criança nesse estado. Se estivesse assim já aqui na sexta-feira quando ele foi para fora, se não era de chamar imediatamente socorro. Ou ele não estava assim. E aí teve aquele misterioso colapso no domingo. E aqui fomos criticados por atacar o glorioso serviço do delegado Valeriano. Pois é. Mas quem está dizendo que o delegado agiu mal, não sou eu, é a lei. A lei pune a conduta praticada pelo delegado. E quem tem a obrigação legal de agir como fiscal externo da atividade policial é o Ministério Público. Mas parece que essa lei aqui não colou muito bem. Eles não gostam muito. Doutor, pela ordem, o senhor podia indicar as páginas onde o Ministério Público remeteu para a Corregedoria da Polícia Civil e qual foi o resultado do exame pela Corregedoria? Sim, e eu lhe pergunto, a opinião da Corregedoria vincula o Ministério Público, doutora? Sim ou não? Objetivamente, a opinião da Corregedoria vincula o Ministério Público? E o procedimento foi arquivado por entender que não houve irregularidades. Então, a opinião da Corregedoria não vincula o Ministério Público. O Ministério Público tem independência funcional. Inclusive pode, no meu tempo da faculdade, pelo menos, poderia oferecer denúncia até sem inquérito policial. Então vamos deixar isso bem claro. Acontece o seguinte, doutora. Acontece o seguinte. Pata de galinha não mata pinto. A verdade é essa. Porque o que diz a lei de abuso de autoridade? Vamos lá, está na lei. Essas irregularidades cometidas pelo delegado não são invenções da minha cabeça que eu quero que seja irregular. Quem diz isso é a lei. Uma lei que se chama Lei de Abuso de Autoridade. Lei número 13.869, de 5 de setembro de 2019. Lei de Abuso de Autoridade. Aí, seu delegado vai lá, força o Fabiano uma confissão. Qual é a primeira coisa que ele faz? Antes de existir uma denúncia formalizada contra ele, não tinha acusação nenhuma contra ele, ele chama toda a imprensa de Alegrete e faz uma coletiva, dizendo: o pai assumiu, o pai é o culpado. Ele deu taquarada e ele matou na quinta-feira. Na quinta-feira arrebentou o guri a pau, o guri morreu no domingo. O que diz a lei? Não sou eu que estou dizendo. A lei, essa que o Ministério Público não gosta. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social. Atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Formalizada a acusação, lê-se denúncia oferecida. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O que aconteceu com o delegado? Nada. E precisa a opinião da Corregedoria? Não, eu costumo dizer que as minhas lendas favoritas do folclore brasileiro são Saci Pererê, Boitatá, Ministério Público Fiscal da Lei. Essas são as minhas lendas favoritas
do folclore brasileiro. E existe realmente uma corregedoria da Polícia Civil, mas alguma coisa está errada. Porque todas as organizações internacionais apontam que a polícia brasileira é uma das mais violentas e que mais violam direitos no mundo. No entanto, não se vê policial condenado por abuso de autoridade. Então, alguma coisa está acontecendo. Ou nós temos uma polícia melhor que a da Suíça, ou quem tem que tomar as vezes e fazer o seu trabalho não está fazendo. Mas aqui o delegado escapou. E é a lei que diz. Ele não pode ir para a mídia antecipar a culpa de ninguém sem uma denúncia oferecida. Isso está na lei, isso não tirei da minha cabeça. Não são vozes da minha cabeça que estão dizendo isso. Mas isso é a ponta do iceberg das barbaridades que foram cometidas. E agora está na hora da gente botar os pingos nos i, como disse o promotor. Vamos botar os pingos nos i. Primeiro contato que essa defesa teve... Doutor, pela ordem, por acaso a defesa interpôs ação penal subsidiária da pública? Não, nós provocamos a Porque iniciativa vocês do Ministério poderiam. Público. Sim, a senhora poderia ter oferecido a denúncia. É seu dever. O Dever, doutora, não é Ministério meu. Público arquivou, o promotor da 2ª Promotoria Criminal arquivou. Pois é, eu Porque posso, a senhora entendeu deve. que não havia Há uma diferença. irregularidades. Há uma diferença, doutora. Eu posso, a senhora deve. Não, a É o seu dever diferença é funcional. que a defesa não pode escolher. Nós podemos escolher Pois convicção. é, a ação penal é indisponível, doutora. A prova é documental. A senhora venha para a réplica e aí a senhora fala o que a senhora quiser, tá? Só não atrapalha agora a defesa. Não, senhora, doutora, chega. A senhora já extrapolou demais. Além de mal educada, a senhora está importunando o serviço. Eu gostaria de fazer um outro esclarecimento aqui. Porque a mesma lei de abuso de autoridade diz o seguinte, ó. Isso aqui veio para acabar, ou pelo menos para tentar acabar com isso que acontece em delegacia. Não sejamos ingênuos. Nós que trabalhamos na advocacia criminal, nós sabemos o que se passa nas delegacias. O que diz aqui, ó, o artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade? Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos da investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias. Certo? O próprio Estatuto da OAB, da Advocacia, diz o seguinte: a inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa. Pois bem, nós entramos em contato lá com o senhor delegado, formalizamos por e-mail o acesso à íntegra do inquérito policial, de tudo aquilo que já estava documentado nos autos, e aqui eu tenho, isso foi entregue ao Ministério Público, está juntado nos autos, eu tenho um despacho do delegado Valeriano dizendo o seguinte, ó, está aqui, ó, escrito com a letra dele, tá? Negando acesso aos autos do inquérito policial de 19 depoimentos que já estavam documentados. Isso foi sonegado da defesa. Remeta-se cópia da representação pela prisão preventiva e dos documentos que é instruído tão somente. E aqui ele diz aqui, ó, porque foi perguntado ao delegado sobre a cópia que nós havíamos solicitado. Na época tramitava de outra maneira os inquéritos. Somente os depoimentos coletados no dia 17. Essa foi a autorização deles, nos sonegou documentos. E aqui eu fiz uma lista de todos os documentos que já estavam no inquérito policial e que foram sonegados da defesa. Isso é crime de abuso de autoridade. Aconteceu alguma coisa com o delegado? Isso aqui foi entregue ao Ministério Público, com prova documental. Aconteceu alguma coisa com o delegado? Nada. Nada. Por quê? Por que não acontece nada? Porque no momento em que se começa a reconhecer que os direitos do réu foram violados, atrapalha a tese acusatória. Porque não dá para chegar aqui e dizer, ele confessou, mas tudo bem, gente, vamos ter que reconhecer que ele confessou de maneira forçada. Isso atrapalha a tese acusatória, atrapalha
na hora de pedir a condenação, porque fica contraditório. Para um pouquinho. Então, quer dizer que ele confessou, mas confessou sob coerção. E outra coisa, quem é o advogado que vai acompanhar um cara na delegacia que não está preso em flagrante? Não tem mandado de prisão, ele está algemado. A primeira coisa que esse advogado deveria ter feito, só um pouquinho, senhor delegado, por que ele está algemado, sentado numa cadeira aqui? Ele está preso por quê? Essa prisão foi totalmente ilegal. Mas aqui nós temos uma cegueira deliberada, que faz de conta que isso valeu. E, novamente, nós vamos lá na lei de abuso de autoridade. Porque assim, ó, incorrências nas proibições da lei de abuso de autoridade não faltaram nesse processo. Ó, de novo a lei de abuso de autoridade. Olha aqui o que diz aqui, no artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência. O que é pegar o cara à força, sem mandado de prisão, sem flagrante delito, botar o revólver na cara dele, algemar, levar para a delegacia para prestar um depoimento? O que seria isso a menos do que constranger ele ou reduzir a capacidade de resistência a, inciso terceiro, produzir prova contra si mesmo? O delegado não levou o Luiz Fabiano na delegacia para prestar uma homenagem para ele. Ele foi levado, coagido para prestar um depoimento para ser usado como prova contra ele, que é o que aconteceu. Bom, aí nós vamos ter que decidir se isso vale. Pode isso? E eu vou mostrar um negócio para vocês. Todas essas reclamações que estão aqui, ó. Olha aqui, ó. Protocolo. Foi protocolado no Ministério Público, que é quem tem o dever de apurar a conduta policial e punir. Promover a ação penal. O que o Ministério Público fez? Nada. E a prova está toda aqui. Não tem meias interpretações, não foi bem assim, mas não era desse jeito. Eu gostaria que... Eu vou fazer uma pergunta agora para os promotores. O Luiz Fabiano ter sido levado sem mandado de prisão, ter sido levado para a delegacia, para prestar um depoimento algemado, isso foi legal? Isso é legal? Eu pergunto, sim ou não? Doutor deu a palavra. Todos os procedimentos da Polícia Civil foram apurados pela Corregedoria. Foram arquivados. Eu perguntei se é legal, doutor. Não, doutor... Eu perguntei se é legal, eu não perguntei se a Corregedoria apurou. Nenhuma irregularidade. Doutor, prisão em flagrante 24 horas. Ele foi preso dentro das 24 horas após a morte. Ele não foi preso em flagrante. Não há auto de prisão em flagrante, doutora. Me mostre nos autos onde é que está o auto de prisão em flagrante. Não houve prisão em flagrante, doutora. Obviamente vocês não têm uma resposta para isso, porque vai enfraquecer a tese acusatória, vai desmoronar a tese acusatória. O castelo de carta vai desabar. Eu quero que vocês me digam, se levar uma pessoa para dentro de uma delegacia algemado, sem mandado de prisão e sem prisão em flagrante, se isso é legal e se isso pode. Eu estou questionando o Ministério Público do Rio Grande do Sul, quero que me responda. O doutor tem que perguntar isso lá para a Polícia Civil, se teve alguma irregularidade, que não foram constatadas. Eu vou explicar para os senhores como é que funciona. Mas o doutor vai poder entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública? Para fazer o seu serviço. Poderá fazer. Para fazer o seu serviço. Me intima. Claro. Me manda uma carta lá, quero uma cópia dessa. Eu vou fazer o seu serviço. Isso. Doutor, isso o senhor já alegou nas suas manifestações durante o processo. Qual foi o resultado do me garanta a tribunal? palavra, por gentileza. Doutores, tudo bem, doutores. Vamos... Pode assegurar a palavra, doutor, tá? Mas apenas, então, alerto, né? Se dirigir pedindo para falar com o senhor, a resposta vai vir, né? Ah, não, tranquilo. Sim, mas a resposta era sim ou não. Tudo bem. Então, tudo bem. Podemos prosseguir. Existe um órgão de corregedoria da Polícia Civil, e eu digo isso sem medo de errar. Na Arábia Saudita, onde se cortam as mãos das pessoas, onde há decapitações em praça pública, onde esse país basicamente está banido de participar de muitas organizações internacionais em razão das reiteradas violações de direitos humanos, nós temos lá um órgão que se chama Comissão de Direitos Humanos da Arábia Saudita. Por incrível que pareça, quando chegarem em casa, joguem no Google, essa instituição existe. Comissão de Direitos Humanos da Arábia Saudita. Bom, ela funciona mais ou menos como uma corregedoria da Polícia Civil, que nesse caso aqui diz que não houve crime. Que não houve crime de abuso de autoridade.
E aqui ninguém consegue me responder se é legal pegar uma pessoa sem mandado de prisão, sem prisão em flagrante, porque não tem auto de prisão em flagrante nesses autos do processo. Eu desafio me mostrar. Então, se ele foi preso em flagrante, cadê o auto de prisão em flagrante? Onde é que está? O delegado esqueceu de juntar também? E extraiu uma confissão. E extraiu uma confissão nessas circunstâncias. Estão me dizendo que isso aqui vale. Para mim, isso aqui é uma confissão de culpa do Ministério Público de não ter agido. Não, é que nem eu pegar à força qualquer um dos jurados, botar dentro de uma viatura, algemar os senhores sem mandado, sem prisão em flagrante, sentar os senhores dentro de uma delegacia de polícia. Pasmem, nem dentro da sala, no pátio, e dizer o seguinte: agora os senhores confessem. Isso ocorreu no Brasil. Porque senão vai ser pior para vocês. Fala. Agora, isso aí vai estar aparecendo na câmera? Claro que não. É óbvio que não. Agora, isso aí acontece? Acontece. Aconteceu onde? Alegrete, onde os senhores moram. E poderia ter sido com qualquer um dos Com senhores. qualquer um dos senhores, com qualquer qualquer um familiar. de nós. A bem da verdade é com qualquer um de nós. Eu Obrigado, talvez eu desafie isso acontecer com algum promotor de justiça. Talvez eu desafie. As leis são Não. como as serpentes, elas mordem os que andam descalços. Aí eu tenho minhas dúvidas. Se isso vai acontecer com um promotor ou uma promotora de justiça. Se um delegado vai fazer isso ou não. Agora, pega um comum que nem eu, um advogado que acorda todo dia às 7 horas da manhã e tem que trabalhar até às 8 horas da noite, só na área do direito criminal para poder dar o que comer para a família, que não ganha 40, 50 mil, e aí não tem problema nenhum quem ganha esse valor? Ou que não tem uma titulação por trás, não tem não tem um lobby por trás. Eu quero ver isso acontecer. Brasil é feito para prender pobre, analfabeto e preto. São essas pessoas aqui que vão ser presas. E aí, meu amigo, se tu não tem advogados que são diligentes, se tu não tem pessoas que realmente não se importam com a questão financeira, se importam muito mais com o direito do que qualquer outra coisa, esse cara vai apodrecer na cadeia. Ele vai apodrecer na cadeia. Ele está 4 anos dentro de um sistema prisional, senhores, que a hora que ele botar os pés para fora, ele vai sair extremamente revoltado. Agora, sabe por que ele está preso? Sabe por que eles conseguiram fazer tudo aquilo ali? Porque esse cara não tem boca, porque ele é um tosco. Ele é um tosco, ele é um chucro. Eu acho que aqui é comum essa expressão, os senhores ouvirem. O que é o chucro? Aquele cara que muitas vezes não sabe se portar, não sabe falar, não sabe se expressar. Ah, não, mas aí a promotora está impondo uma culpa para ele porque ele é um pai que ele não consegue derramar uma lágrima em relação ao filho. Eu pergunto para os senhores. Eu fui o responsável pela morte do meu filho? Não. Adianta eu vir aqui bradar, chorar, implorar. Eu tenho que fazer isso aí por intermédio de quem tem voz, que é o advogado. É em cima dessas pessoas que ele está dando credibilidade. É por intermédio da nossa voz. E nós não precisamos chorar. O que nós precisamos fazer, o que a gente está fazendo aqui, ó, é mostrar para os senhores. É mostrar para os senhores. Quem deveria, eu repito, quem deveria estar preso, quem deveria estar ali, ó, sentado, sendo julgado pelos senhores, se chama Riane. Esse cara deveria estar preso. Esse cara deveria estar respondendo a esse processo hoje aqui. Ele está preso por outro crime. Que eu não sei se é tentativa, se é homicídio, eu não sei se é prisão preventiva, para mim pouco interessa. Eu sei que, segundo informações, ele está preso. É esse cara que saiu impune. É ele que saiu impune. É ele que deu uma bofetada, ou deu um soco, ou deu um coice, ou deu um chute. É ele que quebrou a cabeça desse anjinho. É esse que quebrou. Então, senhores, me encaminhando para o final, eu só quero agradecer inicialmente a paciência dos senhores. Quero agradecer a atenção que os senhores dispensaram para com a defesa e quero pedir que vossas excelências agora tomem muita atenção, porque o Ministério Público provavelmente vai vir para a réplica, né? Tentando desmistificar tudo isso que nós dissemos,
isso faz parte da estratégia do Ministério Público, faz parte do jogo. O que nós falamos, nós provamos, está aqui. E, quiçá, nos veremos, então, na tréplica, para nós acabarmos de expor aquilo que, eventualmente, a gente não conseguiu ainda falar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eventualmente, renuncio a algum tempo restante, Excelência. Obrigado.